Deus. Pode tomar o seu assento. A paz do Senhor a todos. Amém. Aleluia. Feliz de estar aqui nessa noite mais uma vez com toda a igreja, para que juntos nós adorarmos ao nome do Senhor, para juntos nós buscarmos uma palavra do Senhor, um alinhamento dos céus para as nossas vidas. E eu creio que Deus, a partir de hoje, como Deus tem colocado no coração do nosso pastor, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na minha casa e na tua casa, na nossa família, no nosso meio, porque esse é o propósito, é o projeto de Deus para as nossas vidas. São famílias restauradas, são famílias curadas, são famílias transformadas para transformar o mundo, para alcançar outras famílias. Amém? Quantos creem nessa palavra? Glórias a Deus. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do verso 28, e os meninos vão desligar lá o que eles precisam desligar enquanto você procura. Evangelho de Lucas 24, a partir do verso 28. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, Deus amado, glória a Ti. Senhor, fala, Jesus. Glória a Deus. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti. Glória a Deus. Aleluia. Eles falaram para mim que precisava desligar lá e religar porque alguma coisa não estava funcionando, mas me prometeram que era rápido, e foi rápido mesmo. Amém. Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 24 e o verso 28, só antes de nós lermos a palavra do Senhor. Amanhã vai ser um PG de jovens diferente, vai ser separado meninos e meninas. As meninas vão lá na casa da Débora, cadê a Débora? Está ali, né? Vão ter um momento de comunhão lá na casa da Débora, focado só para as meninas, e os meninos vão lá na casa do Rafael. A gente vai colocar maiores informações ali no grupo dos jovens. Então amanhã para os jovens vai ser um PG diferente, amém? No sábado de manhã nós temos o café para homens aqui também, venha, participe. E o PG dos teens, irmãos, foi falha minha, lá no banner estava sextas-feiras, né? Eu esqueci de passar para as meninas. A partir dessa semana a gente vai fazer nos sábados a partir das 18 horas. Então fica mais fácil, eles já ficam para o culto ali, a gente consegue ter mais liberdade, né? Porque os adolescentes, eles fazem bastante barulho, né, Marcelo? Quando a gente está lá na sala, lá em cima, eu tenho que estar toda hora falando para eles, fala mais baixo, porque eles se agitam, eles têm energia, eles têm alegria, né? E aí a gente vai fazer nos sábados, a gente consegue ter mais liberdade para trabalhar com eles. Então vai ser a partir desse sábado, a partir das 18 horas, amém? E o curso do Fundamentos da Fé também estava ali, a data errada, vai começar a partir do dia 20, que a gente vai fazer para o batismo aqui, o curso, o discipulado, né, para quem vai se batizar. E daí a gente jogou o início do curso mais para final do mês, a partir do dia 20, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24 e o verso 28, foi a palavra que o Senhor tocou no meu coração, que diz assim o texto: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Quantos conhecem esse relato, esse texto? Quantos já leram esse texto, essa passagem? Amém? Essa palavra me veio ao coração algumas semanas atrás, e quando isso veio no meu coração, eu sabia que era algo relacionado à família, algo relacionado à comunhão, algo relacionado à intimidade, algo que a gente vive fora dessas quatro paredes, lá no íntimo da nossa casa, com a nossa esposa, ou com o marido e com os filhos. E aqui essa palavra relata que
E um pouco antes, Jesus ele foi crucificado, ele se entregou na cruz do Calvário, e a ordem de Jesus era para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém. Vocês fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos. Vocês fiquem aqui até que vocês estejam prontos para sair deste lugar, para cumprir a missão que eu tenho para a vida de vocês. E essa era a ordem de Jesus, e ele tinha passado para os seus discípulos. Só que passou um dia, passou 2, passou 3, e parece que aquela palavra, o medo, aquilo que estava acontecendo ao redor deles, afligia o coração dos discípulos. Deixava eles entristecidos, deixava eles abatidos, deixava eles preocupados com a situação, com o que estava acontecendo. E eles saíram de Jerusalém, e diz essa palavra que eles saíram de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús. E eles estavam conversando entre eles estavam ali falando: meu Deus, olha tudo isso que aconteceu, olha só toda essa situação, todo esse cenário, tudo que nós estamos vivendo. E o coração deles estava aflito naquele momento. Eles estavam com medo, eles estavam preocupados, eles estavam vivendo uma situação que eles nunca tinham vivido. Porque há poucos dias atrás o mestre estava caminhando com eles, o mestre estava dando direções para eles, o mestre estava acompanhando eles em todos os momentos. Mas agora o mestre já não estava mais ali, mas era necessário que a palavra de Deus se cumprisse, e estava se cumprindo conforme toda a palavra do Senhor. Quando Deus ele lança a sua palavra, quando Deus diz algo, essa palavra, queridos, ela não falha, ela é fiel e ela é verdadeira. Ela não muda, ela não tem sombra de variação, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. E a palavra de Deus estava se cumprindo na sua íntegra, estava se cumprindo palavra por palavra, vírgula após vírgula. Mas os discípulos naquele momento, eles estavam preocupados. E eu vejo os discípulos nessa situação como muitos de nós às vezes nos sentimos no nosso dia a dia, na nossa vida. Acontecem situações na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa saúde, que por hora nós ficamos preocupados. Por hora nós ficamos aflitos, por hora nós ficamos, parece que sem direção, sem rumo, e talvez aquela direção que Deus nos deu, a ordem que Deus nos deu, aquilo que Deus nos mandou fazer, nós parece que nos desviamos daquela palavra, daquilo que Deus deixou para as nossas vidas. E esses discípulos, eles estavam caminhando, eles estavam a caminho de Emaús, e eles estavam conversando entre eles. E a palavra diz que o próprio Cristo se achegou a eles. O próprio Cristo ressurreto se achegou ao lado deles e começou a caminhar com eles. E Jesus começou a caminhar ao lado deles e eles não perceberam que era Jesus. E continuaram conversando, e continuaram preocupados, e continuaram falando de tudo aquilo que estava acontecendo ao redor deles. Aquilo que estava acontecendo ao seu lado. E Jesus perguntou: olha, o que são essas coisas que vocês estão falando? Por que vocês estão tão tristes? E aqueles discípulos, eles responderam: olha, da onde que tu vem? Da onde que tu vem que tu não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Só tu não sabe as coisas, as notícias, o que tem se passado aqui, neste momento? E aí Jesus disse para eles: olha, eu não sei, me contem o que está acontecendo. E aqueles discípulos continuaram falando o que estava acontecendo ao seu redor. E assim muitas vezes somos nós, estamos aflitos por coisas que estão acontecendo. Nós ligamos a TV e olhamos notícias, tragédias, guerras no mundo, situações, a economia, a taxa de juros, tantas coisas que estão ao nosso redor, a taxa de desemprego, e muitas vezes isso aflige o nosso coração. Muitas vezes nós ficamos preocupados, perturbados, e começamos a colocar o nosso foco, a nossa atenção nas coisas que estão ao nosso redor, e tiramos os nossos olhos de Cristo. E muitas vezes o Cristo está ao nosso lado,
Ele está pertinho de nós, como Ele está aqui nessa noite. Mas muitas vezes as coisas que estão ao nosso redor, aquilo que está no nosso coração, nos impede de reconhecer que Ele está ao nosso lado. Nos impede de reconhecer que Ele está caminhando comigo e contigo, lá no trem, lá no teu trabalho, lá na faculdade. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas, que esquecemos que o Cristo está ao nosso lado todos os dias. Porque essa é a promessa dele para nós. E ele iria, mas ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco, não só no sábado, no domingo, nos dias de culto, não. Mas todos os dias, até o dia da sua volta. E essa palavra, queridos, ela é fiel e nós precisamos entender essa palavra, ter convicção dessa palavra. Nós precisamos colocar isso na nossa mente e falar para nós mesmos todos os dias. Porque a nossa vida ela não é uma linha reta, e eu falo isso muito para os jovens. A nossa vida ela não é só uma subida, uma linha reta, não. A gente tem dias muito bons, muito alegres, mas a gente tem dias que a gente está triste, a gente está abatido. Tem dias que a gente parece que está sem ânimo, que a gente não tem aquela mesma fé, aquela mesma coragem para fazer tantas coisas, queridos. E isso é normal. Nós temos dias bons, nós temos outros dias não tão bons. O nosso ânimo nem sempre está no mesmo nível. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é da palavra do Senhor. Mesmo no dia bom, mesmo no dia ruim, o Senhor Ele está conosco. Mesmo tendo recursos no bolso ou não tendo, o Senhor está conosco. Mesmo comendo um churrasco abençoado ou tendo só um sanduíche para comer de noite ou um ovo, glória a Deus, o Senhor está conosco. E o apóstolo Paulo, ele nos instrui, ele diz, olha, eu sei viver tanto tendo muito quanto tendo pouco. Tanto a padecer necessidade como a ter em abundância. Eu sei, eu estou instruído a viver em todos os momentos e eu não me desvio da rota de Cristo. Eu não me desvio da palavra de Cristo. Eu não tiro os meus olhos da promessa. Eu não tiro os meus olhos daquele que é fiel, aquele que me guarda, aquele que cuida da minha vida. E esses discípulos, eles estavam caminhando e eles foram o caminho todo, contando o que estava acontecendo para Jesus. Como se Jesus não soubesse, né? Olha só, Jesus, está vendo a economia? Porta de trabalho está fechando. Olha só, Jesus, tu está vendo o que os políticos estão fazendo? Olha só, Jesus. E Jesus, como se Jesus não soubesse de tudo isso. Mas eles estavam dando mais foco e ênfase para as coisas passageiras daqui, quando deveriam estar olhando para as promessas, para aquilo que estava escrito, para aquilo que iria se cumprir da palavra de Deus. E eles foram chegando, e quando eles chegaram no destino dos discípulos, aqui a gente leu no verso 28, e chegaram à aldeia para onde iam. E Jesus, ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E enquanto eu meditava nessa tarde, eu ficava pensando, por que Jesus, se cumprindo a palavra dele, de ressuscitar no terceiro dia, ele não chegou, pastor Joel, para os discípulos e falou, gente, sou eu, ressuscitei, glória a Deus, a palavra está se cumprindo. Ele poderia ter feito, talvez eu faria isso, né? Se eu visse os discípulos, eu ia chegar alegre, eu ia já contar, falar, estou aqui, ressuscitei, a palavra do meu Pai se cumpriu, agora vamos cumprir o restante da palavra, aquilo que Deus estabeleceu. Mas não, Jesus, ele chegou quietinho, ele chegou caminhando do lado deles, e ele foi conversando, e ele foi falando. Jesus, ele não se entregou num primeiro momento. Jesus deixou para que eles percebessem a presença do Mestre ao lado deles. Jesus, com seu amor, ele se achegou e ele perguntou, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos, preocupados com aqueles homens, com aqueles discípulos? E uma coisa que me chamou a atenção é que quando eles chegaram na casa,
que Jesus ia para passar, para continuar o seu trajeto, a sua caminhada, aqueles discípulos tiveram uma atitude que era característica dos discípulos de Jesus, que é característica de alguém que tem a palavra de Deus no seu coração, que é característica de alguém que serve a Cristo, que é característica de alguém que não vive mais pela sua vontade, mas que vive pela palavra do Senhor, que é o amor ao próximo, que é o se preocupar com a vida daqueles que estão ao nosso redor. E esses homens, eles poderiam muito bem falar, então está tudo certo, segue o teu caminho, Deus abençoe, tchau. Eles poderiam dizer, está tudo certo, agora a gente chegou no nosso destino, tu segue o teu caminho para onde tu vai, fica com Deus. Mas não, eles falaram, olha, já é tarde, fica conosco aqui porque o dia já se foi, e talvez é perigoso você seguir adiante, fica aqui conosco, nós vamos te hospedar aqui na nossa casa nessa noite, nós vamos te dar um alimento, nós vamos te dar água, fica aqui conosco. E essa é uma característica de alguém que serve a Cristo, ele é hospitaleiro, ele ama o próximo, ele se preocupa com o próximo, ele estende a mão para aqueles que estão ao seu redor. E foi isso que esses homens fizeram, eles convidaram Jesus, sem saber que era Jesus, para passar aquele tempo com eles. E quando eles começaram, vamos ler um texto antes, em Hebreus capítulo 13 e o verso 2, Hebreus capítulo 13, o verso 2, vai nos dizer assim: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Em Tito, Paulo vai falar para ele, para exercer a hospitalidade, o amor ao próximo, aos estrangeiros. Lá em 1 Pedro vai dar uma instrução também acerca da hospitalidade, acerca do amor, acerca daquilo que nós devemos ser como cristãos, como filhos de Deus. Que não devemos mais buscar somente os nossos interesses, as nossas vontades, mas olhar para o próximo, amar o próximo, estender a mão ao próximo, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão perto de nós. E muitos de nós temos muitas pessoas aos nossos redores, e nós podemos estender as mãos, nós podemos abençoar, nós podemos olhar com um olhar de amor, um olhar de carinho, um olhar de mansidão, nós podemos orar por aqueles que estão ao nosso redor, e é isso que todos esses textos falam, e esse de Hebreus especificamente que nós lemos também fala isso, sobre a hospitalidade, que isso é o que Jesus ensinava, isso é o que Jesus vivia, isso é o que Jesus pregava, isso é o que Jesus fazia enquanto ele estava caminhando aqui na terra. E Jesus entrou naquela casa e eles continuaram conversando, e a palavra diz que quando eles sentaram à mesa, quando eles estavam em comunhão, diz aqui, aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E o verso 31 diz assim: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E aqui eu fiquei pensando, por que será que eles só perceberam a presença de Jesus quando eles estavam sentados à mesa? Por que será que eles só perceberam que era Jesus que estava com eles durante todo o caminho, quando eles estavam sentados à mesa? E aí eu comecei a meditar o que acontece quando nós estamos à mesa. Quando nós estamos assentados à mesa com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Quando nós estamos sentados à mesa, existe algo que se chama intimidade. Nós estamos passando aquele momento, nós estamos olhando, Humberto, olho no olho, a gente tem aquele momento de comunhão, né? De intimidade quando nós estamos à mesa. Quando nós estamos à mesa, existe relacionamento. Quando nós estamos à mesa, existe unidade. Quando nós estamos à mesa, existe alegria. E quando nós estamos à mesa, existe
o amor. Todas essas coisas e tantas outras mais se manifestam quando nós estamos à mesa com a nossa família, com as pessoas que nós amamos. Quando nós estamos na nossa casa à mesa, tudo isso se manifesta nas nossas vidas. E quando esses discípulos estavam assentados à mesa, foi neste momento que eles reconheceram que Cristo estava ali com eles. E o texto diz assim depois: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Jesus estava com eles e naquele momento abriram-se os olhos dos discípulos. No momento de comunhão, no momento de intimidade, eles reconheceram e eles viram que o Cristo estava com eles. E nessa noite Jesus ele quer dizer para mim e para ti que a mesa ela é algo muito importante para a minha vida e para a tua vida. Para a nossa família, para a nossa casa, para nós como cristãos, o momento de mesa, de comunhão, de intimidade, ela é muito importante nos nossos dias de hoje. Nós vemos um mundo onde as pessoas, elas já não sentam mais à mesa nas suas casas. Nós vivemos num tempo onde cada um se serve, um vai comer no quarto, um vai comer na sala, um come antes, um come depois, um pede algo para comer e o outro pede outra coisa de outro lugar para comer. Nós vivemos num tempo onde o mundo não tem mais comunhão, as pessoas. As famílias, o filho está com o telefone, ou está com o tablet, ou está na TV, o pai está comendo, a mãe está fazendo outra coisa. Nós vivemos num tempo onde cada um está fazendo do seu jeito, no seu tempo, na sua hora. E isso é o que o mundo quer implantar nas nossas famílias, na nossa casa, e em todas as famílias da terra. Um individualismo, uma individualidade. Se eu estou comendo a comida quente, amém, o outro, problema dele. E o mundo tem tentado implantar isso, inclusive nas nossas casas, fazendo com que haja um individualismo para que os filhos comam numa hora, os pais comam em outra, cada um come uma coisa, já não se tem mais um momento de comunhão na mesa. E o Senhor nessa noite, Ele está nos falando que o momento da mesa, ele é muito importante para a minha vida e para a tua vida. Nós temos visto desde o início dessa casa, famílias sendo restauradas em ambientes de comunhão. Nós temos visto pessoas recebendo a revelação de Cristo, pessoas sendo tocadas por Cristo em momentos de comunhão. Não só em momentos de culto, não só em momentos de adoração, mas em momentos de comunhão numa casa, num PG, num encontro. Deus tem se revelado, Deus tem se manifesto, os olhos de pessoas têm sido abertos em momentos de comunhão, não apenas em momento de culto. Relacionamentos têm sido fortalecidos, pessoas têm sido curadas na alma, através da comunhão. Mas para que isso aconteça, nós precisamos desejar isso. Nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça, para que isso seja feito dentro das nossas casas, nos nossos lares. E eu creio que é isso que Deus deseja fazer na minha casa e na tua casa. Que quando formos fazer uma refeição, não fique cada um num canto, cada um numa peça da casa, um olhando para o seu telefone, um olhando para a TV, um olhando para um vídeo ou tantas coisas. Mas que a gente esteja em comunhão, um olhando no olho do outro, um servindo o outro, um abençoando o outro, vivendo aquele momento de intimidade, de relacionamento, de pai com os filhos, de filhos com os pais. E isso é necessário que a gente plante nas nossas casas. Isso é necessário que a gente promova esse ambiente, que a gente se esforce para que isso se realize nas nossas casas, queridos. E a gente sabe que as coisas, os dias têm passado de forma tão rápida, são tantas atividades, são tantos compromissos, são tantas coisas, que por hora a gente, a comunhão na mesa, deixa para depois, deixa para o domingo, deixa para quando a gente for lá na casa da avó, daí a gente senta na mesa e todo mundo
participa de um momento de mesa. Mas o Senhor deseja que a gente faça isso todos os dias, assim como quando Ele vinha na terra, visitava o jardim e conversava e tinha comunhão e tinha intimidade com o homem. Deus deseja que eu, como pai, eu tenha um relacionamento com meu filho, que eu tenha intimidade com meu filho, que eu olhe no olho dele enquanto nós estamos num momento de comunhão, num momento de mesa, num momento de família. O Senhor deseja realizar isso. Mas para que isso aconteça na minha casa e na tua casa, isso precisa ser uma prioridade. Isso precisa ser algo que a gente tem que cultivar no nosso lar, no nosso dia a dia. Porque senão as atividades, as coisas que vêm, os compromissos, eles atropelam todas essas coisas. E cada um acaba comendo de um jeito. Cada um acaba fazendo de um jeito. Cada um acaba comendo numa hora. E já não há mais essa comunhão na mesa. E a gente percebe pela palavra que a comunhão na mesa é um momento sagrado, é um momento de bênção, é um momento onde o Senhor opera, é um momento onde o Senhor, Ele toca nos corações, é um momento onde Deus, Ele traz o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, é um momento de intimidade, é um momento de relacionamento, de família. E a gente vê na Bíblia em vários momentos, o Senhor, Ele fez a última Santa Ceia, um momento de intimidade. Ele estava prestes a ser colocado numa cruz, mas Ele não abriu mão do momento de intimidade com os seus discípulos. Ele não abriu mão de fazer aquele momento assentado à mesa, olhando no olho de cada um dos seus discípulos. Jesus, Ele não abriu mão desse momento de intimidade, de relacionamento à mesa com os seus discípulos. Quando Ele volta, Ele ressuscita, Ele aparece para esses discípulos. E Ele aparece, irmão Paulo, tal de Pedro, para outros discípulos, que também voltaram a fazer aquilo que faziam antes. Saíram de Jerusalém. E aonde que Jesus tem um encontro com eles, Humberto? Foi num grande culto? Foi num momento de oração? Foi na beira da praia, com um peixe na brasa. Jesus falou: venham comer se vocês, venham comer, venham ter intimidade comigo, venham conversar comigo, venham ter comunhão aqui comigo, se acheguem para perto de mim, venham estar aqui pertinho de mim, vamos ter esse momento de comunhão. E eu creio que Deus, Ele quer fazer isso na minha casa e na tua casa. Eu creio que a partir desse mês de maio nós iremos viver relacionamentos restaurados na nossa família, nos nossos lares. Nós vamos ter momento de comunhão dos pais com os filhos e dos filhos com os pais todos os dias, não só no grande domingo, né? Que é o almoço da família. Mas que na segunda os pais vão se assentar com os filhos, vão olhar nos olhos dos filhos e vão dizer: como é que foi o teu dia, meu filho? Como é que foi a tua aula hoje? O que tu aprendeu hoje? Conta para o pai. Os pais vão olhar para os filhos, vão dar atenção para os filhos. E este momento de mesa, queridos, ele é muito importante, para que Deus derrame a bênção dele sobre o nosso lar, para que a gente esteja alicerçado na palavra, para que a gente esteja em comunhão com a nossa família, para que a gente dê atenção para a nossa família, para que a gente se dedique para a nossa família, para a nossa casa. Eu creio que Deus quer realizar isso no nosso meio. Deus quer nos fazer viver uma família verdadeiramente. Não uma família que cada um faz o que quer, não uma família que cada um come a hora que quer, não uma família que cada um resolve o que quer, mas uma família que vive em unidade. Uma família que anda em unidade, uma família que anda pela palavra, uma família que busca, que anda na mesma direção, uma família que está unida, uma família que está alicerçada na palavra do Senhor. Amém? Quantos estão aqui nessa noite? Glória a Deus. Deus, Ele quer restaurar a comunhão na mesa das famílias. E quando eu estava lá na casa da avó Tetê, não faz muito tempo, ela mora numa casa, como todos de nós, né? E a casa que ela mora, a família que morava antes, não tinha mesa. As suas refeições eram feitas num passaprato, assim, sabe aqueles que tu come rapidinho? Aqueles que talvez tem na casa de vocês? Aquela mesinha bem pequenininha.
E isso, quando eu ouvi isso, quando eu percebi isso já revela um comportamento do mundo, aonde as pessoas, as famílias já não têm mais comunhão, aonde as famílias já não conseguem mais sentar e fazer uma refeição juntas, já não conseguem mais sem o filho ficar olhando um vídeo, sem o filho ficar olhando outras coisas, o pai já não consegue mais ter aquele momento de intimidade. E a família que morava lá antes tinha uma mesinha bem pequenininha. E isso revela um comportamento do mundo, aonde já não mais se sentam à mesa para partilhar uma comunhão, como família. Já não se sentam mais à mesa e agradecem ao Pai pelo pão do dia. Já não agradecem ao Pai pelo alimento, pelo sustento, por tudo aquilo que Deus tem feito, pelos livramentos. E Deus quer restaurar isso nas nossas casas, nos nossos lares. E enquanto eu estou falando, eu creio que o Espírito Santo está tocando no teu coração e você está refletindo de como tem sido os teus dias na tua casa com a tua família. Lá em casa a gente tem 2 crianças pequenas, queridos. E não é fácil fazer eles sentar na mesa. Na mesa não, nas cadeiras para comerem à mesa. Não é fácil. Mas a gente tem se esforçado para que aquele momento seja um momento de família, verdadeiramente. Para que a gente possa orar junto, para que a gente possa comer junto, para que a gente possa desfrutar daquele momento em família, de uma refeição que seja uma no dia. Mas nós temos nos esforçado e eu sei que Deus quer fazer isso na nossa casa, no nosso meio, nessa igreja, neste tempo, queridos. E talvez você possa estar pensando, Emanuel, mas uma refeição parece algo tão simples, né? Parece algo tão simples, né, Kelly? Mas foi na mesa que esses discípulos tiveram a revelação de que Cristo estava com eles. Foi no momento da mesa que eles olharam e eles perceberam que Jesus estava com eles, o dia todo caminhando, e eles não tinham percebido. É no momento de mesa que talvez tu vai olhar no olho do teu filho e tu vai perceber assim, tem alguma coisa errada. Aconteceu algo de estranho, algo diferente, tu não está bem. Eu creio que é num momento de mesa que Deus vai reestabelecer coisas, que Deus vai restaurar coisas, que Deus vai fazer de novo muitas coisas. Assim como Ele já tem feito e nós temos vivido isso nos PGs. Ao longo de cada encontro nos PGs, a gente tem visto e vivido nos momentos de comunhão o agir de Deus. Pessoas se abrindo, pessoas falando, abrindo o coração, que talvez em outros lugares não fariam isso. Pessoas se permitindo ser tocadas, pessoas se permitindo ser curadas por Deus em momentos de comunhão. Aleluia. E não faz muitas sextas-feiras que a gente começou o encontro dos adolescentes aqui. E se vocês querem ver como eles são diferentes, participe de uma comunhão com a gente. Enquanto a gente está na reunião, enquanto eles estão ali, está tudo certo, mas quando a gente está na comunhão, eles se abrem, eles são verdadeiramente quem eles são. Quando nós estamos no momento de comunhão, eles são quem verdadeiramente eles são. Eles falam o que está no coração e na mente deles. É no momento de intimidade, de comunhão, de mesa, que nós estamos ali comendo um enroladinho de salsicha, uma nega maluca que os pais mandam, que é uma benção. É naquele momento que eles são quem verdadeiramente eles são. E a gente consegue identificar coisas que em outros momentos a gente não percebe. É no momento de comunhão, de intimidade, que a gente tem a revelação de coisas que em outros lugares, em outros momentos, a gente não tem, queridos. Então dê valor para a comunhão, dê valor para esses momentos de mesa. Se você não faz isso na sua casa, comece a fazer. Se esforce para que você tenha um momento de comunhão à mesa, um jantar, um almoço, um café da tarde, um café da manhã, que esteja toda a tua casa. Ore com a tua família, agradeça a Deus, ensina os teus filhos a orarem. Ensina os teus filhos a darem valor para esse momento de mesa, de comunhão, de estar na presença dos pais, com os irmãos.
E na terça-feira nós estávamos no curso aqui, e um dos jovens falou que quando ele veio para essa igreja, ele tinha muitas dúvidas, tinha acontecido muitas coisas com ele. E num dia ele recebeu um convite para se assentar a uma mesa, com uma pessoa. E quando ele estava assentado à mesa, eles começaram a conversar. E durante aquele encontro, naquela comunhão daquela mesa, Deus fez grandes coisas no coração dele. Ele recebeu um aconselhamento, ele recebeu uma palavra, e ele saiu daquele momento de comunhão diferente de quando ele iniciou. Ele saiu daquele momento de intimidade diferente de quando ele sentou naquela mesa. Que talvez se fosse em um ambiente de culto, talvez não aconteceria, talvez ele não iria abrir o coração dele para aquela pessoa em um ambiente diferente. Mas o momento de mesa proporciona isso. Um ambiente de mesa proporciona intimidade, proporciona relacionamento, proporciona unidade, proporciona alegria e proporciona amor. E eu te convido a ficar de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. E eu não sei, queridos, como tem sido na tua casa. Eu não sei como vocês têm passado os dias de vocês, como é na casa de vocês. Mas Deus, Ele tem requerido de nós isso. De a família ser família verdadeiramente. De a família viver aquilo que Deus estabeleceu para a família. Não aquilo que o mundo tem tentado implantar no nosso meio, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, como ser o padrão para a família. Não. Nós precisamos viver o padrão que Deus estabeleceu para a nossa casa, para a nossa família. E eu creio que o relacionamento à mesa, a comunhão à mesa, é uma das coisas que Deus vai restaurar nos nossos lares a partir desse mês. Eu creio que famílias que não conseguiam mais fazer uma refeição, olhando nos olhos dos filhos, que os irmãos já não conseguem mais sentar à mesa, vão voltar a sentar à mesa. Que os pais vão voltar a olhar nos olhos dos filhos, vão voltar a conversar, vão voltar a ter um relacionamento com os filhos, assentados à mesa. E o telefone já não vai mais ficar ligado do lado, ele vai ficar longe. Porque aquele momento vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. Um momento de unidade, um momento de comunhão, um momento de relacionamento entre a família. Dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E para que isso aconteça, não depende só dos pais que estão aqui. Também depende dos pais, do esforço dos pais, para que isso aconteça. Mas tem muitos filhos aqui também nessa noite, né? E os filhos também vão cumprir o papel deles nessa função, de deixar suas atividades, de deixar os seus compromissos, e se permitir assentar à mesa para conversar com os pais, para ter um momento de comunhão, de intimidade com os pais. Eu creio que Deus quer restaurar isso, e eu creio que nós vamos ouvir testemunhos de famílias ainda. Olha, querido, a partir do dia que eu comecei a ter um relacionamento com a minha família, de mesa, de comunhão, que nós começamos a orar juntos, que nós começamos a ter essa intimidade juntos, que nós separamos esse momento para estar em família, Deus começou a agir no nosso meio. Deus começou a fazer coisas no nosso meio. Nós começamos a enxergar coisas que nós não enxergávamos. Nós começamos a ver de uma forma diferente. E eu creio que Deus quer fazer isso na tua casa. Eu creio que Deus quer fazer isso na minha casa. E eu gostaria que, se essa palavra tocou no teu coração, se você precisa melhorar essa área na tua vida, se você precisa restaurar a comunhão na tua casa com os teus filhos, de mesa, queridos, passe aqui na frente, nós vamos estar orando. Porque nós cremos que quando nós estamos com o Senhor e com a nossa família, grandes coisas acontecem. Nós cremos no poder da palavra, nós cremos no agir do Senhor.
E que se isso não fosse tão importante, não fosse algo relevante, o Senhor Jesus, Ele não faria isso durante o seu ministério. O Senhor Jesus, Ele não gastaria o seu tempo assentado com os discípulos, ensinando, falando, olhando nos olhos dos discípulos. Porque era no momento de comunhão de mesa que Jesus, Ele ensinava os seus discípulos. Que Jesus, Ele olhava no olho dos discípulos e Ele ensinava, Ele falava, Ele instruía. Era num momento de intimidade, queridos. E eu creio que Deus quer restaurar isso nos nossos lares, na nossa família. E depois de restaurados, para que a gente ajude outras famílias, outros lares a serem restaurados. Amém? Se essa palavra tocou no teu coração, se você precisa melhorar isso na tua casa, se talvez você não tenha conseguido ter refeições com a tua esposa, com os teus filhos na tua casa, se vocês não têm conseguido ter um momento de comunhão, de intimidade à mesa, vem aqui na frente, nós vamos estar orando. E nós cremos que o Senhor Jesus, Ele vai restaurar aquilo que desde o princípio foi estabelecido para as famílias. Relacionamentos saudáveis entre pais e filhos. Relacionamentos saudáveis entre marido e esposa. Relacionamentos saudáveis entre filhos, entre irmãos. Eu creio que Deus quer fazer isso e Ele vai fazer isso ao longo desse mês. Amém? O grupo vai estar louvando, saia do seu lugar. Venha orar juntamente conosco, para que o Senhor restaure a comunhão nos nossos lares, para que o Senhor restaure a comunhão nas nossas casas, para que Deus possa agir no nosso meio, para que o Senhor tenha liberdade para agir no nosso meio, para que os momentos de intimidade, de comunhão, o Senhor tenha liberdade para agir nas nossas casas, nas nossas famílias, e que toda a individualidade seja lançada fora, e que seja gerado dentro de nós um espírito de união, um espírito de unidade, um espírito de família que vem do alto, que vem do céu sobre a nossa casa. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor.
Nós cremos, Senhor, que Tu quer restaurar a comunhão nos lares, Pai. Que Tu queres restaurar a comunhão nos lares, nas mesas, nas famílias, Pai. Senhor, no nome de Jesus, Pai, aqueles pais que não conseguem mais olhar nos olhos dos filhos, naquelas casas, Pai, onde não há mais comunhão na mesa, Pai, aonde já não conseguem mais sentar à mesa, Pai, para ter uma comunhão, no nome de Jesus Cristo, Pai, que a partir de hoje, Pai, que o Teu amor seja derramado sobre cada lar, sobre cada família, Pai, que a Tua bênção, Senhor, seja derramada sobre cada lar, sobre cada família, Pai. E que a partir de hoje, Senhor, haja comunhão na mesa, nas casas, haja comunhão na mesa, Pai, dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, Senhor. Restaura a comunhão, Senhor. Restaura, Senhor, este momento de intimidade, este momento de relacionamento, Pai. Toca nas vidas, Pai. Toca nas vidas, toca nos corações, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa restaurar a partir de hoje, Senhor, cada comunhão em cada lar, Senhor. Este momento, Pai, de partir do pão, de agradecimento, de busca da Tua presença, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós cremos em famílias restauradas, em lares restaurados, em lares, Pai, restaurados para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Toca na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. No nome de Jesus, nesta noite, Pai, é o que eu te peço, Senhor.